Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno. Estamos relançando o WDC Talks 2.0. Depois de um tempo aí de reformulação no nosso espaço, no ambiente, vamos começar aqui a nossa rotina de trazer para vocês bastante informação, bastante conteúdo, fabricantes, clientes. E hoje eu inicio com o Paul, nosso diretor de produtos, e a gente vai contar um pouquinho sobre o que a WDC já fez esse ano, quais são os planos, como que a gente vai crescer, o que a gente está vendo como oportunidade de mercado. Então é isso. Bem-vindos e aproveitem. Legal, show de bola. Acho que a ideia aqui, a WDC fala muito sobre um movimento de virada aí de oferta de produtos para oferta de soluções. Acho que a principal ideia da gente fazer esse bate-papo aqui é trazer para vocês, de uma forma descomplicada, o que é essa WDC 2.0, essa mudança para soluções. Acho que essa é a grande ideia desse bate-papo aqui, de falar de oportunidades de mercado, de como explorar, outros temas, dentro do ISP e, claro, sobre aquilo que é o core. Então conversar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre isso, abrir um pouco novas ideias. Acho que esse é o principal intuito aqui do bate-papo. Então, acho que como o Paul falou, a gente tem, né, 4 grandes mercados aqui dentro da WDC, né. A gente tem o mercado do ISP, que é o core aqui da gente. Temos o mercado de segurança eletrônica, né, os integradores de segurança eletrônica, os grandes clientes que atuam nas empresas. O integrador de TI, que é aquele cara que está vendendo infraestrutura de rede, está vendendo cyber, e o mercado de áudio e vídeo profissional, né. Então, esse mercado que a gente está vendo aqui com excelentes olhos, né, pô, acho que é um dos mercados que a gente vê como maior oportunidade de crescimento dentro da WDC, e no Brasil, né. A gente está vendo aqui, investimentos absurdos dentro desse mercado de áudio e vídeo, muito ali focado no out of home, né, então a gente tem acompanhado bastante, esses movimentos que têm acontecido. Acho que até recentemente você teve num evento, da Central do Outdoor, né, que é uma associação aí, muito importante nesse mercado. E acho que a gente podia falar um pouquinho sobre, o que Claro. que você viu lá, das tendências que estão acontecendo no OH, das movimentações que estão acontecendo lá no mercado, né, aquisições, um pouco do que a gente está vendo no mercado de provedores, que já aconteceu, Sim, tá tendo no mercado de OH. A gente sim. brinca, né, o OH é o provedor de 5 anos 5 anos atrás. atrás. É, a gente vê muito isso, a gente teve no evento lá da Central, como você mencionou, e foi um evento super bacana que a gente consegue materializar, quanto ainda tem de expansão para a digitalização desse mercado, né. Falando um pouquinho sobre esse segmento, como o próprio nome diz, no caso dessa associação que é a Central de Outdoor, é um movimento das empresas que a gente conhece muito pelo tradicional outdoor estático lá, de papel, por exemplo, que você vai substituir, e tem um movimento muito grande de digitalização, já vem acontecendo e que vai se reforçar nos próximos anos, muito pela forma com que as empresas querem impactar, o potencial cliente, né. É natural que, por exemplo, num painel de LED você consiga impactar o cliente de uma forma muito, eh, mais forte do que, né, comparado com o estático. Além da possibilidade de você substituir aquilo e ter uma rotatividade, né, ter várias inserções de várias empresas e não ter que fixar uma só por um determinado período. Então É, e acho que testar, né. Acho que o benefício do painel de LED, né, o out of home digital, é você conseguir arrumar rápido alguma coisa, uma campanha que não deu certo, um claro, negócio que não está gerando, eh, retorno. Então, às vezes, pode parecer que o investimento no começo é mais caro, sim. mas, assim, a facilidade de mão de obra, de você não ter que ter alguém indo lá para trocar, passar cola no É, papel, não sei o quê, acho que é um movimento, putz, que vale muito a pena, né. claro, sem dúvida. Então, tem uma outra questão que é as pessoas estão menos impactadas pela TV, né. Naturalmente, hoje a gente acaba assistindo mais streaming ou própria internet, enfim, outros meios que a gente, que as empresas estão buscando impactar. Então, o out of home vem numa crescente, assim, violenta, muito forte. A gente vê grandes empresas do mercado fazendo uma movimentação, uma aquisição, recente,
de uma empresa muito grande, com uma das principais empresas de mercado também. Então, acho que isso é um ponto para que todo mundo olhe. Quando tem um movimento de uma gigante desse tipo, muito parecido com o que aconteceu com o provedor, como a gente falou. Quando você tem um movimento de alguém maior que vai por esse caminho, opa, vamos abrir os olhos para isso e a WDC consegue ajudar, já faz esse trabalho nas empresas de mídia, que é super importante, e a gente naturalmente enxerga que o provedor também tem condições de fazer isso, né? A gente fala sempre sobre receitas adicionais, o provedor vender outra coisa, além do link dedicado eventualmente para o seu cliente corporativo ou da internet. Claro que já tem muitos SVAs aí no mercado, mas acho que essa também é uma frente bem importante, bem interessante para o provedor explorar. E a gente até já sentiu que dá, né. A Sim. gente, acho que desde o ano passado já vem maturando essa ideia. A gente teve na Abrint do ano passado, a gente já teve essa ideia lá com os provedores. Oferecemos para os provedores Uhum. uma solução de painel de LED instalada já com ajuda, com Um software turnkey, né? de mídia, de conteúdo, e alguns provedores já fizeram e já estão vendendo propaganda, já Sim, estão pegaram ali, né, nas regiões que eles atendem, interior de São Paulo, interior do Brasil, e começaram a virar uma mini empresa de mídia, porque, as grandes empresas de mídia também estão no centro. sim. E o provedor, ele é aquele cara que desde o começo ele vem do interior para conquistar a capital. E acho que a gente fez isso, alguns provedores já colocaram e, putz, o cara tem relacionamento com as empresinhas ali, né, os comércios, ele já está entregando o link para esses caras, né, então é isso que a gente fala: "Provedor, você já está no cliente, e por que que você não vende um pouquinho mais? O que mais você Sim, pode oferecer para esse cara?" claro. O link daqui a pouco o link vai virar Já é uma já é uma commodity, né, de uma commodity, mas vai certa virar forma. só a troca, né, vai virar Sim, só realmente deixa eu entrar aqui com o link e deixa eu te para entrar com entregar outro mais serviço. outras coisas, né. Perfeito. Então acho que é um movimento que os provedores precisam fazer, estão fazendo, alguns já estão desenhando esse modelo, mas acho que esse ano é o ano de realmente acelerar, com novas tecnologias, e aí olhando para o mercado do provedor, né. Então não é só o painel de LED. A gente está falando aqui de uns negócios que a gente tem colocado também bastante, foco em tentar transformar o ISP no MSP, Sim. né. O que é o esse MSP, né? O cara é realmente entregar serviços gerenciados, Uhum. né. O que mais ele pode entregar? Porque quando a gente está falando desses negócios menores que o provedor atende, pô, o cara também tem uma necessidade de um Wi-Fi melhor, um Wi-Fi gerenciado, puta, um mini comércio, a farmácia de bairro, pô, se o Wi-Fi para de funcionar e o caixa para de funcionar, o cara não sabe, ele vai ligar para quem, né, vai ligar para quem arrumar e no mínimo que ele vai tentar fazer é desligar O modem o modem e reiniciar. reiniciar, mas às vezes isso não vai funcionar. Então, o provedor ter essa disponibilidade, essa capacidade, técnica, ele já tem de entender a rede e poder, eh, atuar, é um caminho, putz, também que a gente vê sem volta, né. Eu acho que tem um ponto muito importante que você falou, assim como pro OH, né, para a parte de mídia, assim como para serviços gerenciados, seja uma rede, seja uma oferta de cibersegurança, seja cloud, enfim, várias ofertas que você tem para esse modelo. Um ponto importante do que você falou é o provedor. eh, Hoje, claro, você tem nos grandes centros essas empresas, mas ele naturalmente se consolidou em centros menores, e aonde ele está, ele é uma referência de tecnologia, porque ele foi o primeiro a chegar eventualmente, ou um dos primeiros a chegar com internet de banda larga, de alta performance, então aquilo se torna uma referência para os outros empresários da região, né, então o supermercado, a indústria, o varejo, enfim, não só supermercado, todas as empresas da região acabam olhando para o provedor como uma referência de tecnologia. Sim, Então, como explorar essa referência, explorar no bom sentido, né? Essa referência que o provedor é de tecnologia nas suas regiões. Acho que esse é o principal, é a principal oportunidade que a gente vê. Uma outra coisa, a nossa ideia aqui não é entregar o painel de LED e falar, ó, se vira aí, como você vai fazer. Não, nosso projeto é um pouco além disso, é de entregar o painel, entregar o software de gestão, entregar auxílio na montagem, entregar auxílio na venda dessa mídia, para sua base. Então, convido aí, aproveitando aqui, para quem tiver
interesse, quiser bater um papo, conhecer um pouquinho mais de como que o provedor também pode ofertar mídia, fala com a gente. O pessoal, tenho certeza, no vídeo aqui vai colocar, os nossos dados aí de contato. Manda um e-mail, manda um WhatsApp para o nosso time, a gente senta, conversa, entende e faz um plano. De novo, a ideia não é vender um equipamento específico e o provedor, se virar com essa missão. Acho que esse é o grande ponto dessa virada da WDC de produto para solução. Solução é sentar com você, putz, faz sentido na sua região? Quem que tem? Como é que a gente pode abordar? Aonde são pontos estratégicos? Desenhar isso em conjunto é muito importante. É, com certeza. Acho que isso tá no DNA também, né, acho que a gente fala da WDC, né, Wireless Design Center. Design Center é também pensar em tudo, Sim, não só entregar produto. Só entregar produto tem um monte de gente que faz. Acho sim, que é isso que você falou dos soluções, é o que a gente realmente tá falando e tá fazendo, né, e o que acho que na minha visão, o que mostra que a gente está realmente investindo e está seguindo nisso, é, por exemplo, a aquisição que a gente fez da Infinity sim. recentemente. A Infinity é uma empresa super reconhecida no mercado de provedores, obviamente muito focada ali na parte de redes, na parte da infraestrutura mesmo, do core do provedor, mas eles estando aqui dentro, também vão começar a olhar as outras coisas que a gente vende, as outras soluções, como que ele pode ajudar numa configuração de painel de LED, na parte de segurança cibernética, na parte de segurança física mesmo, para agregar cada vez mais serviço. Acho que o mote que a gente tem é agregar mais serviços nas nossas vendas para os nossos clientes e para os nossos clientes venderem para os clientes deles produtos e soluções mais completas. Acho que se a gente ficar só no basicão, as coisas não andam, a gente precisa de novidade. Então, assim, isso que você falou de conta com a gente, porque a gente tem o parceiro. Como a gente tem os mercados que a gente atua, putz, o provedor ele está querendo falar sobre painel de LED ou sobre segurança ou cibersegurança, por exemplo, a gente tem um parceiro aqui de cibersegurança que pode ajudar o cara a montar um Claro. projeto e fazer uma parceria, né, entre as empresas, os 2 agregando, e o vice-versa, uma empresa de cyber que está querendo olhar a parte aí de, redes, né, um negócio um pouco mais, além também do cyber, né, é o que eu brinco, né, uma empresa que vende cibersegurança, na grande maioria das vezes, está vendendo um endpoint, security, né, ali. Uhum. O que é um endpoint? É um computador, é um AP, é uma câmera. Então, venda o produto para você poder vender a segurança daquilo, Claro. né. E esse é um mercado, né, então falar um pouquinho também da segurança, tanto física quanto cibernética, que é um mercado que a gente fala: "Pô, mas segurança eletrônica, mercado que não cresce tanto, não cresce tanto, mas assim, cresce 10, 15% todo ano, mas já é um mercado bilionário, Sim. né, então qualquer 10% que está crescendo é um negócio, de muito valor. E até vi uma reportagem, um reporte, na verdade, né, sobre o mercado de TI recentemente, com base acho que é a IDC que fez essa pesquisa. Acho que o mercado de segurança física e cibernética para o Brasil em 2025 está falando de mais ou menos 2,2 bilhões de dólares em investimento esse ano. Então, assim, a gente está vendo muito investimento em cyber, mas existe também o investimento na segurança física. Claro. Mas cyber realmente é acho que um negócio, eh, todas as empresas estão olhando, né. Acho que cada vez mais todos os nossos equipamentos estão, conectados, a gente está conectado, as empresas estão conectadas, e qualquer, brecha que a gente tem, nessas tecnologias, causa um impacto financeiro e às vezes de imagem nas empresas que elas não podem sofrer, né. Então Claro. é um mercado que a gente aposta muito, eh, e vem crescendo absurdamente dentro da WC. Então é aquela corrida para ver quem que vai querer tomar o lugar do telecom, ou a áudio e vídeo ou cibersegurança, né. É. O cibersegurança, eu acho que é evidência e todo mundo fala disso. Acho que qual que é a grande dificuldade que as pessoas, de uma forma geral, têm é tangibilizar isso. "Putz, quem que é o meu público? Quem que é meu cliente que eu vou abordar para falar disso?". Quando a gente fala de Brasil, infelizmente, por um lado, eh, a gente ainda tem pouca maturidade, de uma forma geral, em cibersegurança. As empresas acabam dando mais valor a isso quando sofrem um ataque, quando tem algum ponto, ou quando a gente mesmo aqui como usuário
sofre algum tipo de Uhum. ataque, é hackeado, acontece alguma coisa. Mas a grande verdade é que, mesmo assim, existe um mercado já super bem posicionado e de novo, tem uma oportunidade muito grande para o ISP, para o provedor, de explorar essa receita. De novo, na região que ele atua, ele é uma referência em tecnologia, então ele entrega o link para o cliente. Por que não entregar um link seguro? Quando a gente fala de ISP, naturalmente, segurança da rede dele, a gente sempre acaba indo um pouco para o lado de anti-DDoS, Sim. que é um tema super em evidência e tudo mais, que a gente também tem solução para ele. Mas e a ponta? Como eu ganho dinheiro oferecendo isso para a ponta, para a empresa média, para a empresa grande, para a empresa pequena, que já conquistou um nível de maturidade com relação ao tema. Então, isso é uma oportunidade muito grande. E aí, reforçando, a gente tem aqui dentro da WDC um time dedicado a desenvolver negócios de cibersegurança dentro do provedor. Então, assim, putz, pô, eu quero saber mais disso, eu quero entender um pouco mais como eu faço isso. Levanta a mão, entra em contato com a gente, fala com o time, para que a gente possa colocar essas pessoas que estão aqui em infraestrutura de design center ou pré-vendas, infraestrutura de treinamento comercial, técnico. Então, todo esse suporte para que você capacite o seu time, para que você consiga falar disso com o seu cliente de uma forma segura, né? A gente sempre fala isso, eu só consigo vender aquilo que eu tenho segurança. Então, putz, você precisa ter uma segurança, a gente consegue capacitar o time para ofertar cyber na ponta. Acho que isso é um ponto muito importante. Isso é o MSP, porque quando a gente fala de MSP, tem várias coisas e tem, de novo, aquela dificuldade em, putz, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, não tem jeito, é pondo a mão na massa, Uhum. é indo na ponta, capacitar o cliente, é entregar a solução de firewall, mas entregar um monitoramento junto da rede, um MDR ou um SOC, um serviço de SOC. Para isso, como você falou, a gente trouxe a Infinity para dentro do grupo WDC, de conseguir ofertar para o cliente um pacote como um todo. Esse é o principal ponto aí do MSP, né. É pensar que não é rocket science, não é É, um negócio: "Pô, caramba, como é que eu faço? Palavra difícil". Não, cara, é fazer o básico, é agregar um serviço básico, sim, que a gente tem capacidade, que o provedor tem capacidade de fazer, tem conhecimento técnico e conta com a gente para montar, né, para desenhar sim, que a gente fala muito, assim, vamos produtizar a solução, né, sim, vamos produtizar isso, porque quando a gente produtiza um negócio fica mais fácil. Fica claro, mais fácil de vender, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de, eh, cliente lá na ponta entender o que que tem que ser feito, né, então acho que são esses movimentos quando a gente olha ali para o provedor, que são importantes. sim. Acho que tem um tema muito importante também que acaba puxando tanto cyber, quanto rede gerenciada, quanto outras coisas, que é cloud, né. Data center é um tema que também está super em evidência. A gente vê aí, Gartner, a gente vê várias tendências de mercado apontando para o data center, percebe até um movimento de migração da cloud pública de novo aqui para o on-premises ou para uma infraestrutura própria, né. E isso é um ponto também muito importante para o provedor, né. Você entrega o link, você é quem tem a melhor capacidade de diminuir a Uhum. latência para que o seu cliente tenha um ERP instalado na sua nuvem, ou outras aplicações, IA, que é o que, né, é o principal ponto que fala sobre a aceleração dos data centers, é o desenvolvimento da Sim. IA. Esse nível de processamento vai aumentar muito. Então, a demanda por data center vai crescer. Então, poxa, você consegue ter isso dentro da sua infraestrutura para oferecer para o seu cliente um serviço de cloud, um serviço de backup. E aí, de novo, a gente também tem um time aqui dentro que não é só para te vender infraestrutura. Claro que vender infraestrutura é super importante, interessa para o cliente, é um movimento legal. Muitas vezes ele precisa melhorar a infraestrutura própria, mas um time que sente com você, assim, quais são as oportunidades que a gente tem para Isso. explorar junto com o seu cliente final? Quem são os clientes que estão na sua região para a gente bater na porta dele? Ó, eu tenho aqui uma oportunidade de você diminuir a sua É isso. latência, diminuir o seu custo de cloud. Além disso, tirar o efeito dolarização, porque quando a gente vai para essas grandes clouds públicas, você tem uma questão que é a dolarização, né? Esse é o grande problema que a cloud, né, ela é bonita nos 2 primeiros meses, que a gente escuta de alguns clientes que foram pra cloud, né, das grandes empresas, as dolarizadas, né.
Você começa lá, pô, lindo, tirei aqui o meu investimento on-premise, tal, não sei o quê. Aí primeiro mês é X reais, X dólares, depois mais X dólares. Do nada o negócio explode, você fala: "Meu, o que que aconteceu?". É, porque tinha aqui uma pegadinha na conta, se eu usar um pouquinho a mais já custa quase o dobro. E a gente escuta muito isso, né, até com os últimos 5 clientes que eu falei que foram para cloud, pública, assim, já estão pensando em voltar, fazer as coisas dentro de casa. Tem os 2 mercados, existem os Claro, 2 claro. mercados, isso é óbvio. Mas quando a gente fala da possibilidade do provedor, ser esse agente da pulverização de data center, é muito sério, porque tudo isso que a gente falou antes, o MSP, o cyber, o redes, cara, precisa de um data center para rodar. E Claro, as empresas lá na ponta, onde estão os provedores, não têm acesso a isso. sim, Os data centers não são os hyperscalers que estão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. sim, O data center mesmo é o que a gente fala, quem construiu lá, né, quem construiu a infraestrutura de rede de telecom do Brasil foram os provedores de internet. sim, Foram esses caras que fizeram a gente avançar. Então, no data center, a gente entende que é a mesma coisa. A gente já vendeu o data center, já entregou o data center para alguns clientes nossos. Alguns estão usando para operação, outros já estão com boa parte do data center rentabilizando com serviços no corporativo. E acho que a nossa função aqui é cada vez mais trazer essas oportunidades de negócios para os nossos provedores, para os nossos clientes investirem nisso, porque tem retorno. Eh um hack vendido no corporativo, às vezes paga um data center inteiro, né. Então acho que é esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui dentro, tem o time para fazer isso, para entregar cada vez mais solução, e oportunidade de negócio para o cliente, né. Então acho sem que dúvida. E eu acho que um ponto de entrada muito importante pro ISP, tenho certeza que você conhece quem são os principais fornecedores de RP na sua região. Esse é o primeiro passo para eu puxar o cara, digamos assim, para ser meu parceiro. Poxa, eu vou oferecer a minha cloud para um parceiro de RP que precisa de uma performance melhor, para que a percepção do cliente na ponta seja boa com relação ao sistema. E essa é uma baita porta de entrada no cliente, principalmente para que a área de TI, eventualmente, que o cliente tenha, quando a gente fala de um cliente um pouco mais maduro, enxergue essa oferta de outras soluções não como concorrente, mas como complementar à minha área de TI própria. Acho interessante. que esse é o principal, apelo quando a gente fala de data center. Então, de novo, tem uma oportunidade, tem dúvida de como explorar. O ano começou super bem para esse segmento aqui dentro da WDC. Precisa de um apoio técnico, comercial, como desenvolver isso? Vamos sentar, vamos conversar, vamos desenvolver essa oportunidade. Todo mundo fala muito sobre questão do custo do dinheiro, né, do CAPEX que eu vou ter que fazer. A gente tem um modelo de mensalização, que é justamente para viabilizar esse CAPEX que você precisa fazer, principalmente de uma forma escalável. Então, eu não preciso sair de cara com um data center de 40 racks para eu ser competitivo. Poxa, eu posso começar de uma forma, de um tamanho menor e ir escalando isso ao longo do tempo, conforme a minha demanda aumenta. Acho que esse é um ponto super importante, para a gente reforçar aqui com a turma, né. Um outro ponto que eu queria aproveitar e puxar aqui, que também, tá super legal e é uma novidade, digamos assim, todo mundo já fala há algum tempo e a gente está fazendo os movimentos aqui dentro de casa para desmistificar um pouco, são as redes privativas, né. A gente sempre fala de redes privativas ou redes privadas, como alguns falam. Aprendi outro dia que redes privativas é melhor, então É mais tô bonito, indo, é né. mais bonito, tô indo nessa linha. Mas redes privativas também é uma oportunidade muito grande. Naturalmente, alguns anos atrás, eu lembro, de alguns provedores: "Nossa, mas o que que será que vai acontecer? Será que o FWA vai matar a oferta de banda larga, né, via fibra na casa do cliente?" E o que a gente viu é que não, não tem como. Primeiro porque o FWA ainda é um produto, uma oferta, mais cara do que uma ONU, então Sim. isso já gera por si só uma barreira de entrada, digamos assim, mas principalmente porque o mercado de banda larga também está muito bem Estabelecido. estabelecido, né. E o FWA tem sim sua aplicação, quando a gente fala de, Wi-Fi, né, ofertar na casa do cliente ou na empresa um FWA, é sim uma parte da solução de redes privativas, mas é uma parte: "Opa, tá aqui do lado". Tem Uhum. uma outra oferta que é muito interessante,
principalmente eu diria, o principal setor do Brasil, que é o agro. Né, agro, putz, a gente sabe que é o maior setor do Brasil, que mais movimenta dinheiro e tem uma demanda muito grande de você automatizar as máquinas de monitoramento, câmera, controle de qualidade da produção, enfim, uma série de dispositivos que você precisa ter uma rede de qualidade, que o cliente acaba sofrendo um pouco quando você fala de Wi-Fi, por uma questão de cobertura, Uhum. outras interferências que ele pode ter por ter outras máquinas, enfim. Então, redes privativas entra muito bem. E também desmistificar um ponto. Todo mundo fala redes privativas, acha que a gente está falando só de 5G. Não, redes privativas é 4G, LTE. 5G, LTE, é tudo. Então, assim, não tem. Às vezes, para sua determinada aplicação, não faz sentido um 5G. Posso aplicar um 4G que vai ser suficiente. Acho que isso também é um ponto importante. E, de novo, tem apoio dentro da WDC, levanta a mão, traz uma oportunidade que você possa explorar. Esses dias foi super legal, né? A gente teve um projeto onde a gente estava mapeando a área que o cliente trouxe que precisava de cobertura. E aí a gente falou assim: vamos aproveitar aqui que a gente está no Google Maps e ver o que, que tem nessa região. Aonde o cliente determinou que iria essa cobertura para o FWA, a gente encontrou indústria, a gente encontrou varejo, a gente encontrou vários outros, Logística, né? logística, vários outros públicos para essa rede privativa Sim. que não só ofertar o FWA lá para casa do cliente. Então, acho que esse também é um tema muito legal, né, Porque cara? a infraestrutura o cara já está investindo, né? A gente viu, foi muito legal isso aí, né? Que a gente viu lá no Rádio Planner, né? Que a Sim, gente usa, e aí realmente, putz, se colocar mais um radiozinho aqui do lado, né? O nosso especialista fazendo isso, cara, bota mais uma extensão aqui do rádio, você consegue já aumentar o raio em, sei lá, quantos quilômetros aqui, sim, você vai atender isso e rentabiliza muito mais rápido a rede, né. Então, porque quando você tá falando, não precisa ser exatamente um 5G, um 4G. Cara, a rede privativa, na verdade, é o que ela entrega? Uma rede própria, com baixa latência, com dedicada a você, né. Então, assim, às vezes vai precisar de um LTE, às vezes vai precisar de um 5G. A gente vê, quando olha o Brasil, né, na verdade, quando olha o mundo, redes privativas é realmente muito para a indústria. sim, Quê? Porque a indústria fora do Brasil também já está muito mais avançada em termos de tecnologia. As indústrias já são, a indústria 4.0 de fato, né, que tudo é automatizado, picking, packing, sim, tudo é automatizado, e aí sim. Mas no Brasil a gente tem casos desse. A gente está falando sobre alguns projetos aqui de que o cara tem uma planta enorme de logística, cada armazém é um tipo de peça, e quem faz o picking em cada uma dessas peças é um carro autônomo. Pô, pra esse carro rodar aqui, ele entra na fábrica, ele vai na doca que ele tem que ir e leva para o armazém principal, não tem ninguém dirigindo. Pô, o cara precisa de uma rede, dedicada àquilo, uma sim, rede aí sim, 5G de baixa latência, e por aí vai. Então, assim, realmente é um negócio que a gente vem falando já desde 2021 que a gente fala sobre isso, que a gente entregou lá o primeiro projeto de 5G que a gente fez. É, mas esse ano realmente a gente falou: "Bicho, vamos apostar nisso?". sim, Trouxemos um cara aqui, um cara especialista, que conhece, que já tem histórico de mercado e já tá botando alguns negócios na mesa. sim, Alguns de FWA, sim, para rodar, mas esses projetos mais legais, assim, de mais complexos, sim, né, em termos de, eh, usabilidade, né, sim. sair só do básico ali, do acesso básico FWA, mas, puta, pra conectar máquina, tenho É parceiro de chip, eu tenho parceiro de rádio, eu tenho parceiro de tudo, né. É. Acho que isso é importante também, né, de novo, a oferta da solução como um todo. Então, o parceiro vai vir aqui na WDC, e aí seja o provedor, seja um integrador, enfim, qualquer público, vai sentar aqui, vai vir para a WDC: "Poxa, eu tenho aqui uma oportunidade na indústria tal ou na região tal para desenvolver isso. Como que eu faço?". De novo, a gente tem infraestrutura aqui, time de pré-vendas, tem esse especialista que está dedicado ao mercado para entender a necessidade do cliente, para saber direcionar a oportunidade. Poxa, é um 4G, é um 5G, o que que eu vou aplicar aqui? E, de novo, 5G é uma oferta, talvez ele não tenha se desenvolvido tanto, porque ele é uma oferta, de fato, um pouco mais complexa. Você tem uma parte de licenciamento na Anatel, Claro. você não pode fugir daquela área de cobertura, porque senão, eventualmente, você pode ser notificado. Você tem o core, que, poxa, o cliente fica na dúvida: "Eu vou investir num core meu, mas eu não sei se eu vou ganhar volumetria para fazer isso".
Então, tem o rádio, enfim, tem licenciamento, tem várias coisas dentro desse pacote. E, de novo, a WDC tem condições de simplificar, descomplicar isso para o parceiro nessa demanda. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Acho que a gente falou bastante de tecnologia, acho É, que deu uma bela pincelada aqui no que a WDC está olhando de, eh, os drivers aí de crescimento em termos de tecnologia, né, onde a gente está investindo, onde a gente tem time. Mas vamos falar um pouquinho agora, para também dar uma atualizada, nas coisas que a gente fez aqui, que nosso cliente usa também, né, que o nosso cliente vai ter uma melhoria no serviço, que é, por exemplo, lançar um portal do cliente, né. A gente falou bastante sobre isso, disparou mensagem, disparou vídeo, mas é uma ferramenta que a gente criou, e aqui eu até vou olhar para a câmera para falar, porque é para você, cliente, né, de novo. Eh, é uma ferramenta para vocês terem acesso aos seus dados aqui dentro de uma forma mais rápida, mais ágil, sem precisar ficar no telefone, mandando WhatsApp, ligando: "Ô, onde está meu boleto? Onde está minha nota? Qual é o status do meu pedido?", etcétera. Então é uma ferramenta que a gente investiu aqui internamente, realmente é background, né, aqui, mas que, vai entregar um serviço, muito melhor, né, muito mais rápido, muito mais simples. Então acho que é um negócio que a gente internamente, fala com bastante, orgulho, né, estamos entregando um negócio que era uma demanda que vinha do cliente, tinha dificuldade de ter acesso a algumas informações e tal, então a gente entregou. Conseguimos entregar isso. Junto disso, nosso time aqui de digital também deu uma revitalizada total no site. Então, assim, essas coisas que a gente falou, de sair de produto e vamos para solução, agora o nosso site também está, direcionado dessa forma, né? exato, tá falando sobre isso, tá, mostrando essas soluções, aplicações, né, porque acho que tudo isso que a gente falou, é sair de simplesmente vender o part number pra como eu aplico, né, como que eu faço essa solução, ser vendável, né, porque hoje em dia não é mais simplesmente, eu falar do part number da câmera. Fala: "Puta, o que que a câmera resolve o meu problema?". Qual analítico que eu preciso, né? Qual Pô, que é a cara, solução que eu preciso? exato. Então como é que eu, de alguma forma, consigo vender a realmente o que está me entregando como, benefício o produto que a gente vende, né. Acho que nosso mantra aqui na WDC a gente, tem tecnologias, é uma empresa que vende tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, e das empresas. Então, no final é sobre isso, né, como que eu tô tudo isso que a gente falou que, pô, os cara olham e falam: "Meu, que loucura, vocês vendem painel de LED, vende, Infraestrutura de infraestrutura, telecom, data o que center, que tem a ver uma cyber. cara, que loucura, o que que tem a ver uma coisa com a outra?", mas no final de tudo é para entregar uma qualidade de vida melhor, né, de acesso, de informação, de segurança. Então acho que é tudo isso, que a gente, tem para entregar. E no final do dia, eu acho que também passa por o que a gente fala da mudança, do provedor não ser só um provedor de internet. E quando eu digo só, pelo amor de Deus, não é minimizando, né? É um baita trabalho, mas, de novo, aproveitar essa referência em tecnologia que ele é para ofertar outras coisas e se tornar um multisserviços. Eu acho que esse é o principal objetivo que a gente tem aqui na WDC, né? Toda essa infraestrutura de, eh, aquisição de empresa, time, tecnologia, parceria com os fabricantes, tudo isso passa por conseguir proporcionar para que o provedor faça essa virada de chave, digamos assim. Claro, é natural, assim como para a gente também, né, a gente sempre se coloca muito no lugar do cliente e a gente passa por isso também. A gente tem um dia a dia, né, tem um negócio que já acontece e ele não acontece por osmose, né, ele acontece com muito trabalho, pô, reduzir o churn, acompanhar a base, o que eu preciso fazer, o que está acontecendo no meu cliente, problema técnico, enfim, todo o dia a dia que a gente sabe que está envolvido. A gente também passa por isso. Eu também tenho aqui o meu dia a dia, a entrega, o acompanhamento do projeto, o O acompanhamento da churn, carteira do vendedor, o churn, as mesmas dores, digamos assim. Mas tem um movimento que a gente precisa fazer muito forte e precisa desse apoio, desse trabalho de querer fazer isso também dos provedores, né? Eu acho que a gente está num momento também muito mais maduro para conversar sobre isso com o provedor. Quando a gente foi lá atrás
2019, se eu não me engano, que a gente fez a aquisição da Mundo, que a gente trouxe para o portfólio automação, talvez não fosse o melhor momento para a gente fazer isso. A gente vê hoje até outras empresas oferecendo, indo para esse caminho de oferecer dispositivos de IoT, mas também tendo dificuldade, aonde a gente vê uma oportunidade muito grande. Claro, no B2C também tem soluções para isso, mas muito no B2B, muito no provedor, aproveitando esse mercado SMB e, por que não, também o Enterprise, que ele tem na região onde ele atua. Vocês são referência de tecnologia, vocês conseguem e contem com a WDC para fazer esse processo. E até a ideia aqui é muito trazer para vocês esse, como eu falei lá no início, desmistificar um pouco do que é e como fazer isso e lembrar vocês de que, putz, levanta a mão, eu não sei como fazer, eu não preciso necessariamente eu, provedor, ter as pessoas, eu, provedor, ter o pré-vendas, eu ter tudo. Tem uma retaguarda aqui que está trabalhando para isso, que criou um time para te ajudar nesse processo. Então, usa, acessa o time da WDC, claro, para falar de ONU, para falar de OLT, para falar de DCI, enfim, de qualquer solução para sua infraestrutura, claro, mas também para a gente falar de Ideias outras novas. coisas. Exatamente. Muito bom. E aproveitando, a gente teve no MWC lá em Barcelona, tivemos com alguns provedores lá, e foi super legal, né, cara? Acho que Foi. esse também foi um ponto bem legal que a gente viu lá na MWC, dos fabricantes, né, do posicionamento de mercado, também está muito ligado nesses temas que a gente está falando. Quando você vai para a feira, você vê LED para tudo que Tudo é que é lado, lá. então tem aí uma mensagem subliminar, digamos assim. Você vê a oferta de cloud, você vê a oferta de cibersegurança, você vê falando muito sobre MSP. Então, de novo, o nosso papel aqui é tropicalizar isso e Mas simplificar para os clientes, né? não, Foi muito legal, né, e cara? a MWC, assim, a gente no último dia lá, a gente falou: "Cara, isso aqui tá cada vez mais uma feira para o brasileiro", né, assim, É. a quantidade, primeiro, de provedores e empresas do Brasil que estavam lá era um absurdo. Já vi feira aqui no Brasil com menos gente do Brasil do que Lá em lá. Barcelona. Sim, cada vez mais, eu acho que isso é até notório, porque tem lá na MWC eles mostram, eles têm aqueles standzinhos dos países, Sim, e do Brasil é logo na entrada, cara. O sim, Brasil é realmente, é uma das principais delegações que vão, né, então assim, é um negócio ali que tá muito forte e as empresas que estão lá, as pessoas que estão expondo, estão já tentando tropicalizar de alguma forma para o Brasil. E uma das coisas que a gente viu lá, puta, o MSP sim, e outras coisas que a gente viu, que eu até fiquei, bem feliz, que é o transformar o telco em técnico, né, sim. transformar a empresa de telecom numa empresa de realmente tecnologia, que vai muito de encontro com isso que a gente está fazendo. A gente já vem montando essa estratégia há 2 anos, e pô, se chegar numa feira a principal feira de telecomunicações do mundo, e os caras lá, os O drive é fabricantes esse, estão né? estão falando sobre isso, fala: "Pô, tô fazendo o negócio certo, né, Sim. tô indo realmente investindo no que eu preciso investir". E o provedor é bom, como tinha bastante provedor lá, ele viu, essa é a realidade. E a gente fala, né, o provedor no Brasil, ele é realmente diferente do mundo inteiro, Sim. né, acho que é difícil você achar outros países que tenham a mesma, eh, a questão demográfica do Brasil e a quantidade de provedores que tem no Brasil, mas é um movimento, mas empresas de TI, empresas de tecnologia tem pra caramba no mundo inteiro. Sim. Então esses caras fazendo esse movimento para se tornar esse tipo de empresa, é é o que a gente está apostando e é o que o mercado lá fora tá falando que tem que fazer. E eu acho que tem um ponto muito importante, que é muito que a gente se cobra aqui também. Não adianta eu ir lá, ver, poxa, que legal, que bacana, não voltar para dentro de casa e fazer alguma coisa para entregar isso. É ler a anotação, né. Tem que ler Então, a anotação fui do lá, caderninho. super legal, vi a tendência, mas voltei para dentro de casa e fui fazer as mesmas coisas. De novo, a gente sabe que é super importante esse dia a dia, a gente também tem a mesma dor, digamos assim, aqui, mas o grande desafio, e aí é esse o convite que eu faço para quem tá desafiado nisso, cara, como que eu, putz, deixa eu sair um pouquinho aqui disso, que é importante, eu vou continuar acompanhando, mas sentar com o meu time aqui para falar de coisa nova, Uhum. sentar com a WDC, sentar com o meu cliente. Qual que é a sua dor? O que que você precisa? Pô, eu tenho problema com cloud, eu tenho problema com cibersegurança, eu tenho problema, posso explorar uma receita de mídia, enfim, falar de coisa nova, usar aquilo que a gente está vendo de tendência. De novo, não adianta
voltar para dentro de casa, pô, super legal, bacana a tendência, vou esperar para ver no que vai dar. Errou. Não dá. Vamos sofrer. Vamos sentar juntos e ver o que a gente pode, de fato, pôr em prática. Esse é o Sim. principal ponto, né? E aí você fala: "Pô, Bruno, pô, mas caramba, vocês só foram pro negócio de provedor, né?" Não, essa semana inclusive, aqui, abril, estamos na ISC Las Vegas, a principal feira de segurança eletrônica, Sim. do mundo, talvez, né. Estamos lá com 2 pessoas aqui da WDC, representando, que também uma feira que tem muita gente do Brasil, vai muita gente lá, às vezes tem mais gente lá do que na ISC Brasil. O povo gosta também de uma viagenzinha, né, legal pra caramba e tal. Mas assim, mostra também que existe um investimento da WC nos outros mercados. A Sim. gente continua investindo, como a gente falou. É um mercado já extremamente consolidado, mas que cada vez mais esse é um mercado que vender a solução é cada vez mais importante. Porque não é mais o part number da câmera. O part number da câmera, a câmera de 2 megapixels com 30 de zoom, IR, né, todo mundo faz. Mas, pô, o que que essa câmera, junto com outras soluções, a gente consegue entregar, né? Como que a gente pode ajudar? Então, a gente tem cliente, por exemplo, que, pô, resolveu a questão de revistar a pessoa, né, em centros logísticos, porque tinha um problema, porque se chegava uma mulher e só tinha o segurança homem, o cara não Homem. podia fazer a revista corporal. O cara botou um sistema de câmera, com câmera termográfica, com câmera de não sei o quê, que faz a revista 100% eletrônica de um cara lá num centro de operação fazendo. Então, assim, não é mais a câmera. Sim. Quando você está vendendo isso para o cliente, fala: "Cara, mas que câmera você usou? Nunca foi perguntado". Sim. Cara, qual que é o problema que você está tendo? "Eu tenho um problema e não consigo fazer revista corporal". Beleza, vou te entregar aqui uma solução que resolve. Que aí tem câmera, tem a parte de redes para funcionar, tem cabeamento, tem tudo para rodar. Que é um Tem exemplo o video disso. wall. Que é um exemplo disso é cidade inteligente, né? Também que é uma outra coisa, né? Eu sempre falo que as frases bonitas ou os nomes bonitos que o pessoal dá acaba. Nossa, mas o que que é isso? No final do dia é simples. Cidade inteligente. Cara, é monitoramento da cidade. Então, tem um analítico embarcado para, por exemplo, ter um sistema integrado com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, enfim, para leitura de placa, para reconhecimento É facial. isso, os caras não conseguem nem mais ir em jogo de futebol. Vai em jogo de futebol, tá sendo tudo O preso lá pessoal por tá causa sendo. de agora reconhecimento facial, cara. Então, acho Complicado que isso. isso é um ponto importante. E, de novo, seja o ISP, seja um integrador, seja uma revenda, um parceiro da WDC, tem uma oportunidade grande de, poxa, espera aí, eu forneço às vezes aqui para a prefeitura o link. Por que que eu não sento com o cara para falar de uma oferta de monitoramento, de cidade inteligente? Por que que eu não sento para falar de Wi-Fi em área pública? A gente tem um grande parceiro nosso que, por exemplo, entrega monitoramento, entrego a parte de, gestão do CCO toda para a prefeitura para fazer esse trabalho. Então acho que e foi através da WDC. Acho que isso é também mais um exemplo, de oferta para você levar para o seu cliente. Poxa, um ponto que o pessoal sempre fala, como você comentou: "Ah, mas a WDC fala de vários temas, várias coisas". Sim, porque a gente precisa mesmo fazer esse movimento e você também precisa fazer esse movimento de tá mais no cliente para falar de outras coisas, porque se a gente falar só do básico, legal, tem um número importante, mas você não vai agregar valor na relação, né. Acho que esse é um ponto muito importante também, tá. Legal. Não, eu acho que, falamos bastante aqui, já Falamos deu para dar bastante. uma olhada. Acho que a gente vai, como primeiro bate-papo e retomada do WDC Talks, acho que é importante a gente passar essas mensagens aqui para vocês. E a gente vai ter mais disso, né? Acho que a Sim. ideia é, como eu falei no começo, trazer personagens do nosso mundo, clientes, fornecedores, parceiros, mas a gente também está aqui falando das tendências, do que aconteceu, das novidades do mercado, de novos parceiros que a gente vai trazendo aqui Movimentos também. que a gente está fazendo, né, acho que é importante para aproveitar aqui, a WDC tem trabalhado para ser também mais próxima, do cliente, principalmente com o desafio logístico que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem 2 novos CDs em andamento aí, CD em Santa Catarina, que já está operando agora, você provavelmente vai assistir esse vídeo, já vai poder ligar para o seu vendedor para falar, da entrega pelo nosso CD de Santa Catarina e em breve, por Minas, né, que é também a gente já teve uma operação de Uhum. solar lá, mas agora estruturando a operação para o fornecimento de telecom, fornecimento de LED,
conhecimento de todo o portfólio da WDC. Então, acho que isso também são movimentos importantes para estar mais próximo do cliente, né? Acho que essa é uma mensagem boa também para relembrar a todos aqui e passar. A WDC está fazendo o movimento, como que eu faço para também estar próximo do cliente, né? A gente tem bons exemplos aí, Mercado Livre, Magalu, que a gente sempre olha, claro, muito uma relação B2C, mas a gente vê também isso como um exemplo. Cara, hoje o cliente precisa, assim, na hora, sabe? Você faz a compra, você não quer esperar Uhum. 10 dias, 15 dias, 20 dias. Então, a gente também está fazendo esse momento de estar mais próximo, de aproximar do cliente para ter uma velocidade de entrega maior. Acho que esse é um ponto bem importante. Contem com isso da WDC. É isso aí. Tem o Edge Data Center e tem a Edge Logística, É né? isso A aí. gente você está mais próximo, acho que entregando o serviço de melhor qualidade. Acho que esse é todos os movimentos que a gente faz internamente, no final do dia são para isso, para entregar melhor serviço para o cliente e atender melhor, Sem né. dúvida. Para isso também tem os eventos, né, então tem aí a Abramulti, que a gente vai participar agora, essa semana, o pessoal vai pôr os dias aqui, Isso. o nosso stand, mas a WDC vai estar com tudo isso que a gente falou aqui, vai estar o time, vai estar a solução exposta lá, então convido vocês a visitarem a gente, e também tem a Brint, que eu A acho que Brint em é maio, né, acho que é a principal do mercado aqui de telecom do Brasil, né, sim, vamos estar lá, como sempre, fazendo muito barulho, bastante gente. Ano passado foi um excelente ano de feira. Acho que esse ano é a mesma coisa, estamos esperando o mesmo resultado. Vamos estar lá também. Temos também em maio a Semana Áudio, que aí é um evento focado no mercado de áudio e vídeo, mercado de locadores ali, né, eh que a gente já vem fazendo há algum tempo. Ano passado também participamos. Eh, é um mercado que voltou também muito forte, né, Muito forte. pós-pandemia, esse mercado deu uma acelerada e a gente tem um modelo também que casa muito com essa estratégia do locador, que é um modelo de mensalização. Então, o principal ponto estaremos nos principais eventos aí, participando, falamos de alguns que a gente já participou, Isso. os que estão por vir, participar desse evento, estar próximo do cliente para mostrar tudo aquilo que a gente está falando aqui. É isso. Então o nosso time tá se pensar em algum evento de tecnologia, a gente tá, que faça sentido pra gente, que faça sentido para o cliente. A gente suporta os clientes nos eventos próprios, né, então acho que é isso, é estar próximo, a gente trazer novidade para vocês e se atualizando sempre. É isso aí. E essa é a ideia. Então, pessoal, Boa. obrigado. Acho que era isso que a gente tinha para falar com vocês. Vamos nessa. Obrigado, pessoal. Valeu, abraço.